Boa tarde, meu nome é Aline Freitas, eu sou palinóloga do Quaternário e atualmente sou bolsista de desenvolvimento regional pela FAPEP, no programa de pós-graduação em arqueologia da Universidade Federal do Piauí. Gostaria de passar um pouquinho para vocês do nosso conhecimento sobre os cenários da paleopalinologia no Brasil. Bem, para isso, né, a gente vai tratar um pouquinho dos conceitos, definições, composição química dos palinomorfos, o porquê de estudarmos esses palinomorfos, suas aplicações e os materiais e métodos de estudo que empregamos, assim como alguns estudos de caso no Brasil. Bem, a palinologia estuda todos os microfósseis de constituição orgânica e ela é objeto de estudo da micropaleontologia, ciência que se ocupa de estudar os microfósseis, né? Ou seja, fósseis ou partes isoladas, né, de organismos unicelulares ou multicelulares, com pequenas dimensões, visíveis apenas com auxílio de lupa ou microscópio, né, e recuperados a partir de um método ou técnica específica. Bem, o nome pólen origina-se do latim, né, pólen, poeira, ou do grego palum, né, espalhar, difundir farinha pólen. Harold Hyde e David William, em 1944, empregam pela primeira vez o termo palinologia para o estudo botânico desses esporos de plantas e grãos de pólen, né? Restringindo-se à morfologia de suas paredes. Né? Os grãos de pólen eles são estruturas responsáveis pela fertilização das plantas com flores, né? E podem ser transportados a longas distâncias através da água, vento, insetos e outros animais. Estes fornecem dados potenciais sobre a vegetação e, consequentemente, o clima e o ambiente do passado de determinada área ou região, sendo a chuva polínica, ou o pólen recente, o reflexo da flora de determinado local. Bem, ainda em conceitos e definições, Ginner Ertmann, em 1952, denomina paleopalinologia a ciência ou técnica que estuda os grãos de pólen e esporos de plantas fósseis após sua recuperação em rochas sedimentares. Henry introduz o termo palinomorfos para os microfósseis de constituição orgânica, com capacidade de preservação em rochas sedimentares. E estes incluem, além dos grãos de pólen e esporos de plantas, outros grupos da natureza, como animais, plantas, protistas e fungos. Sempre lembrando que é o tamanho microscópico, né? Então, existem duas subdivisões, né? Digamos, agrupamentos, né? Palinomorfos polínicos e não polínicos e palinomorfos continentais e marinhos. Os palinomorfos polínicos são os grãos de pólen de gimnospermas, angiospermas e grupos botânicos extintos, os esporos de briófitas, licófitas e pteridófitas e grupos extintos. Já os palinomorfos não polínicos incluem todos os outros grupos, né? Microalgas lacustres, marinhas, microfungos, tecamebas, acritarcos, etc. Já os palinomorfos continentais seriam os grãos de pólen, esporos de plantas, microalgas lacustres, microfungos, todos que habitam áreas continentais e transicionais também. Palinomorfos marinhos também habitariam, né, essas áreas transicionais, ecossistemas transicionais como estuários, manguezais, desembocaduras de rios e também o ambiente plataformal e marinho franco. Então seriam os ginoflagelados, prasinófitas, acritarcas, quitinozoários, escolecodontes e palinoforamíferos. Aqui nós temos, para ilustrar, né, nós temos grãos de pólen de asterácea, um esporo de fungo de briófita, uma microalga lacustre botriococcus, um esporo de pteridófita e microfungos, e também cistos de dinoflagelados, né, a carapaça interna de foraminíferos, chamada de palinoforaminíferos, o aparato mastigatório de vermes poliquetas, os escolecodontes, as garrafinhas incógnitas, seriam os quitinozoários, e os acritarcos. Esses dois têm posição incerta ainda e datam do Paleozoico. Bem, por que estudar os palinomorfos, né? Os palinomorfos, primeiro, eles estão presentes em todos os reinos da natureza, exceto bactéria. Os palinomorfos são preservados em rochas que não necessariamente fossilíferas, né? Um exemplo, a gente tem os ruditos da formação Tremembé, né? Rochas que teoricamente não abrigariam outros tipos de fósseis, a não ser os microfósseis orgânicos, né? Esses palinomorfos, e eles são interessantes, né? Do ponto de vista da sua carapaça, né? Ou seja, da sua parede externa, né? Que é resistente à degradação, ao ressecamento, ao transporte e à diagênese.
Bem, por suas inúmeras variações de forma e tamanho, né? Eles podem ser nomeados, estudados, classificados taxonomicamente. O seu tamanho pequeno facilita o transporte até as bacias sedimentares, né? No caso da pré-quaternário e ambientes sedimentares quaternários, né? Ou sítios arqueológicos. No caso dos grãos de pólen, esporos de planta, são produzidos em grande quantidade, né? Então melhoram as chances de reprodução e também de sua preservação nos distintos ecossistemas. A sua polinização e dispersão normalmente é feita pelo vento, água e outros animais, né? E insetos e outros animais. Essas partículas, né, os palinomorfos, eles possuem uma equivalência sedimentar hidrodinâmica com partículas de silt e argila, então sendo mais recuperáveis em depósitos sedimentares com granulometria mais fina. Com algumas exceções, né, algumas preservações em areia, sedimentos areno-argilosos, né, e, por exemplo, o tamanho, né, desses esporos. Né, no caso das megásporas, né, e isoesporas, podem ser mais preserváveis em areia. Isso não significa abundância, né, e sim ocorrência. Né? No caso, a maioria mesmo, esmagadora, se concentra nessa fração granulométrica entre silt e argila. Bem, em relação à capacidade de preservação, né, a sua parede ela é muito resistente, então ela pode ser constituída, no caso dos grãos de pólen e esporos de planta, por esporopolenina, e outros micro-organismos, né, orgânicos, outros palinomorfos, eles são compostos por quitina ou pseudoquitina, né, como é o caso dos dinoflagelados, dos esporos de fungo, né, as frutificações de fungos também. Então, os grãos de pólen possuem uma parede, né, estruturada, né, em exina e endexina e entina. Essa morfologia, né, essa variedade de formas, tamanhos e morfologias vão fazer com que esses grãos se preservem e sejam identificáveis, assim como os esporos de briófita também. No caso dos grãos de pólen, a parede é exina, e dos grãos dos esporos de briófitas e pteridófitas, exoesporo. Aqui uma ilustração, né, da variedade, né, de formas, né, tamanhos e arranjos. Então, nós identificamos normalmente, né, taxonomicamente, os grãos de pólen por seu número, posição e caráter de aberturas e ornamentação da exina. Isso para sedimentos quaternários, né? Que a gente, no caso, a gente sempre trabalha com o princípio do atualismo, né? Comparando, né, o presente sendo chave para o passado. No caso dos palinomorfos pré-quaternários, né, no caso dos grãos de pólen e esporos, nós fazemos uma descrição de acordo com a sua forma, né, e aplicamos a parataxonomia. Bem, em relação às aplicações, né, a paleopalinologia, ela se restringe a identificar e contar os palinomorfos continentais e marinhos e suas aplicações no estudo, por exemplo, da bioestratigrafia ou indústria do petróleo. Né? No caso, a bioestratigrafia ou palinoestratigrafia é um método de datação relativa, assim como todos os fósseis são objetos de estudo, né, de datação de rochas, né, empilhamento de rochas ou estratos sedimentares. Então, a gente utiliza dois princípios, né? No caso, o princípio da sucessão faunística, denominado por William Smith, em 1793, onde corresponde o fóssil corresponde ao tempo, né? Então, onde a camada onde está preservada determinado fóssil, seja ele macro ou micro, corresponde a um intervalo de tempo. E ao princípio do uniformitarismo, né? Determinado por James Hutton, em 1792, que o presente é a chave do passado. Né? Então, a gente utiliza esses empilhamentos, né? Essa correlação entre os fósseis, né? Para poder datar, né? Esses pacotes, né? Esse empilhamento de rochas ao longo do tempo geológico. Então, biozona, por exemplo, seria um pacote de rocha caracterizado pelo seu conteúdo fossilífero, e a ecozona seria semelhante à biozona, no entanto, ela possui uma distribuição geográfica mais restrita. Então, aqui exemplificando para vocês, né, como se dá esse biozoneamento, né? Esse biozoneamento é muito empregado na indústria do petróleo, né, principalmente, né, para datar as rochas que
no caso, atrapam o petróleo ou são geradoras de petróleo. Então, a gente tem zonas de intervalo, amplitude e zonas de abundância, né? E com isso a gente constrói essa figura ao lado, por exemplo, né? Com extinção e surgimento de determinados grupos de palinomorfos, a gente consegue ir fatiando o tempo e datando, né, cronoestratigraficamente esses estratos. Bem, uma outra aplicação importante seria a paleocologia, né? Então, de acordo com, como a gente falou que os palinomorfos, eles são oriundos de vários ambientes, né, sedimentares, no caso a gente consegue encontrar em vários ecossistemas, nós conseguimos determinar, né, a ecologia desses grupos, né, mesmo sendo extintos, né, fósseis, a gente consegue estar determinando se são ambientes continentais, transicionais, se aquela rocha, né, aquele pacote de rochas sedimentares, né, ou sedimentos estão depositados em contextos lacustres, contexto fluvial, contexto plataformal ou transicional, né, um delta, um leque aluvial, ou mesmo ambiente marinho. A gente também consegue, né, através desses palinomorfos, determinar o clima, né, de determinadas eras geológicas, né, do passado. A gente consegue identificar esses ambientes de sedimentação e traçar, né, reconstruir esse paleoambiente, esse paleoclima, de acordo com a identificação, com a taxonomia e a contagem desses palinomorfos, né, no caso, os dados numéricos. Uma outra aplicação importantíssima é a paleobiogeografia. Então, a gente consegue traçar, né, através, por exemplo, de dinoflagelados, a gente conseguiu, através do exemplo do palinólogo Mitsuru Arai, traçar limites, né, de províncias paleobiogeográficas, super importantes, principalmente nesse contexto paleoceanográfico, né, da separação do Atlântico Sul, né, das placas tectônicas, né, sul-americana e africana, e instalação do Oceano Atlântico Sul, lá no Cretáceo. Então, é bem interessante essa aplicação. Bom, uma outra aplicação super importante da paleopalinologia, que é um ramo, né, no caso seria a arqueopalinologia. Identificação e contagens de palinomorfos polínicos e não polínicos para reconstruir o paleoambiente, né, o paleoclima em contextos de ocupação humana no passado e no presente, e assim como as evidências de manejo, cultivo e processamento de plantas no passado e no presente, e também sua aplicabilidade a estudos forenses. Então, existem diversos contextos, né? No caso do registro arqueológico, que a gente pode estar estudando, a gente pode estar estudando remanescentes humanos, né? No caso, esqueletos humanos, e tentando entender um pouco do perfil do uso, manejo de plantas, né? Seja para dieta ou uso ritualístico. A gente pode recuperar esses palinomorfos de contextos, né, de vasos cerâmicos, por exemplo, ou pedra lascada ou pedra polida, ou mesmo dos solos e sedimentos que constituem o registro arqueológico, né? Para isso é importante a gente atentar para essa diferenciação da análise palinológica no registro arqueológico, né? A gente primeiro, né, deveria, no entanto, caracterizar a área, né, o contexto botânico daquela área ou sítio arqueológico a ser estudado. A gente pode aplicar a palinologia estratigráfica, né, a palinologia do quaternário, no caso, né, obedecendo o princípio da sucessão dos estratos. A gente pode fazer uma análise da chuva polínica, que vai ajudar a identificar, a caracterizar também essa flora atual no entorno das áreas arqueológicas, e uma análise palinológica desses vestígios, né, específicos, né? Seja remanescente humano, seja artefato. Tem uma outra aplicação, outras aplicações super importantes, né? Que, na verdade, é um sub-ramo da palinologia, que seria a actupalinologia. Então, nós falamos da paleopalinologia, arqueopalinologia e actupalinologia, que seria a descrição, né? As descrições da morfologia polínica, suas medidas, auxiliando em diversos estudos muito importantes para a ciência, tanto para biociências quanto para geociências, né? E também para a arqueologia. Então, a taxonomia e evolução, né? A melissopalinologia, o estudo dos MEIs, a biologia da polinização, envolve ecologia, a alergologia e a palinologia forense, que vem sendo bastante empregada na última década no Brasil.
Bem, em termos de material de estudo, né? Para a paleopalinologia, nós precisamos amostrar rochas sedimentares pré-quaternárias ou sedimentos quaternários de superfície e subsuperfície. Então, nós normalmente trabalhamos com amostras de calha ou testemunho. Essas amostras de calha e testemunho são muito utilizadas na indústria do petróleo, né? A nossa maior empresa de petróleo do Brasil é a Petrobras, né? Então, é ela que é responsável pela coleta, né, na maior parte dessas amostras, né? Sobretudo em bacias sedimentares marinhas, né? Nós temos aí diversas bacias sedimentares ao longo da margem leste equatorial do Brasil e, portanto, né, a dificuldade, né, em face da dificuldade de coleta, né, de amostragem desse material, a empresa de petróleo, no caso, nos fornece para as universidades e instituições de pesquisa, né, esses materiais. A amostra de testemunho também pode ser coletada pela empresa de petróleo, pela indústria do petróleo, mas existem alguns tipos, né, alguns ambientes de sedimentação que permitem essa coleta, como o ambiente lacustre, né? Aqui o exemplo para vocês de um testemunho a Vibercore, né, um testemunho a pistão, sendo coletado numa lagoa. Amostras de afloramento, né? Isso já é mais fácil para as bacias sedimentares que afloram em áreas continentais, né? E amostras de pequena superfície, para solos, né? E ambientes que sofrem ressecamento. Já a amostra de subsuperfície, né? A gente tem aqui a coleta de testemunho marinho, né? Bacia de Campos. Também um outro exemplo seria a coleta em trincheiras, né? Do sítio arqueológico Lagoa Grande das Queimadas, no Piauí. A gente vai coletando de centímetro em centímetro, obedecendo o princípio da sucessão dos estratos. Também a coleta de afloramentos e coleta de solos. Aqui o exemplo que eu passei para vocês, né, a coleta do testemunho lacustre na Lagoa de Carapebus, no Parna da Restinga de Jurubatiba, no Rio de Janeiro. E um outro exemplo também de uma coleta na mata adjacente a essa lagoa. E um outro exemplo também interessante é o estudo polínico em cavernas. Então, a gente faz uma coleta também sistematizada, né, obedecendo o princípio da sucessão dos estratos. Então, a gente chama de palinologia estratigráfica para realizar essas análises, né? Isso já dentro da palinologia do quaternário. Uma outra amostragem de sedimentos quaternários é a amostra de superfície, né? Seria a coleta da chuva polínica moderna, a coleta de solos de superfície e a coleta de sedimentos de fundo da lagoa. Bem, em relação aos métodos de estudo, eu vou abordar rapidamente. Eu não vou citar palinofáceis mais para frente, mas eu vou citar enquanto método, porque basicamente a gente oxida ou não a matéria orgânica, né? No caso da palinologia, da paleopalinologia, a gente precisa extrair as rochas sedimentares e concentrar os palinomorfos. Para isso, a gente usa ácidos fortes, líquido denso e alguns agentes oxidantes. Já na palinofáceis, a preparação é muito parecida, porém a gente não usa agente oxidante porque nós queremos ver toda a fração do querogênio, ou seja, casca de árvore, cutícula de folhas, a gente quer ver os palinomorfos, também os esporos de fungo, a gente quer ver todos os 3 grupos que compõem o querogênio. Não vou entrar em detalhes aqui, mas é interessante atentar para essa diferenciação. Já na arqueopalinologia, existem diversos métodos de recuperação, né, desses palinomorfos, adequado a cada tipo de material a ser tratado, né? Já na actopalinologia seria basicamente a extração de grãos de pólen, esporos de plantas atuais pelo método acetolítico, ou chamado também de fossilização artificial. Aqui exemplificando para vocês o trabalho em laboratório, né? Como a gente trabalha sempre com ácidos fortes, a gente precisa estar trabalhando em um sistema de capelas com exaustão, né? Com todo o cuidado, todo o EPI necessário para o manuseio desses reagentes, né? A gente faz uso também de centrífugas, balança de precisão, chapa aquecedora e, por fim, a gente monta uma lâmina e leva ao microscópio para essa análise, né? Essa análise de microscopia ela é comum aos 3 métodos, né? Tanto a paleopalinologia quanto também a palinofáceis, no caso, os 4 métodos. Paleopalinologia, palinofáceis, arqueopalinologia e actopalinologia. Então, a gente está sempre procurando identificar esses palinomorfos, contar, né? Fazer análise qualitativa, que seria a identificação
Parataxonômica, quando a gente está no Cretáceo, né? no Paleozoico, no Cretáceo, né? no Terciário, e identificação taxonômica, quando a gente está tratando de estudos do Quaternário. E a análise quantitativa seria a contagem desses palinomorfos, que vai variar de acordo com o método empregado, certo? Para isso, a gente trabalha com a morfologia polínica, né? No caso, ou a morfologia de outros palinomorfos, e normalmente usa bancos de dados, atlases, né? E consulta bibliografia específica sobre morfologia polínica e morfologia não polínica para uma identificação mais fiável desses palinomorfos. Bem, aqui já no contexto da Actu-palinologia, a gente atenta para a importância das coleções de referência, né? Então, para isso, a gente consulta os herbários, né? Para a gente, por exemplo, no caso dos grãos de pólen de angiospermas, a gente precisa coletar as anteras em pré-antese, né? Sacar esses botões florais, abrir esses botões florais, recuperá-los para poder fazer a preparação, fazer o método acetolítico e identificação e posterior montagem, né, dessa criação dessa palinoteca, dessa coleção de grãos de pólen que representa maior importância, máxima importância para estudos em palinologia do quaternário e também pré-quaternários, porque, como disse anteriormente, o presente é a chave do passado. Então, se nós temos o conhecimento botânico, taxonômico, né, de espécies, gêneros e famílias, a gente pode extrapolar por morfologia comparativa para os palinomorfos do passado, né, os palinomorfos polínicos, né? Então, a actopalinologia ela se preocupa em estudar os botões florais em pré-anteses, né, para grãos de pólen de angiosperma, e os soros e os porângios para os esporos de briófitos e pteridófitos. Bem, não me delongando mais, mas em relação aos métodos de estudo, né, a gente precisa extrair e interpretar esses resultados de que maneira? Com os dados qualitativos, né, resultantes da identificação, descrição polínica e não polínica desses palinomorfos. Esses dados são super importantes para o conhecimento das floras do passado e das floras do presente, para os estudos bioestratigráficos e também para estudos etnobiológicos e etnobotânicos. Já os dados quantitativos ou numéricos da contagem, né, dos palinomorfos polínicos e não polínicos, ele se dá para fins estatísticos, de riqueza e abundância de táxons ou paratáxons, que vão servir, são fundamentais para as interpretações e reconstituições dos paleoambientes, paleoclimas, paleocologia e bioestratigrafia, certo? Então, aqui exemplificando, os esporos, né, eles vão ter determinado valor, né, em determinada informação, né, quando são encontrados em grande quantidade, né, os esporos eles podem inferir uma proximidade com o continente, um clima mais úmido, pouco transporte por serem mais pesados, né, uma intensa atividade fluidovoltaica, no caso das megásporas. Já os grãos de pólen, eles vão ter uma deposição mais distal, né, porque, conforme a gente comentou anteriormente, a dispersão é feita pelo vento, né, pelos animais e também via água. Então, o pólen pode representar a vegetação local, mas também a vegetação regional. Já os esporos de fungo, só lembrando aqui, os pólens bissacados, né, das coníferas, eles podem atravessar até continentes. Os esporos de fungo já são associados a clima úmido, né, ambientes também proximais ou redeposição, e outras informações de outros grupos de palinomorfos também. Bem, aqui só exemplificando para vocês, agora a gente já vai entrar na parte final da conversação, eu distribuí a tabela, a International Stratigraphy Chart, mais atualizada para vocês, né, desde o Cretáceo até o Quaternário. Né? Por que eu botei o Cretáceo? Bom, nós temos diversas bacias brasileiras, né? São cerca de 29 bacias, né? Mais as continentais e marinhas, tem um pouco mais, mas é mais ou menos isso. As interioranas são mais paleozoicas, né? As da margem leste equatorial, aqui em azul no mapa, né? Representando a parte oceânica atual, são as bacias sedimentares marinhas, né? Que são produto da abertura, né? Da separação das placas tectônicas sul-americana e africana, e foram sendo formadas, digamos, aos poucos, né? Existe a fase lago, a fase rift, a fase drift.
Então, eu botei aqui para ilustrar somente do Cretáceo, para a gente focar mais nessa questão. Aqui, um grande trabalho, né, talvez não, o primeiro trabalho mais importante de palinoestratigrafia do Brasil foi realizado por Marília Regali, né, em 1974. Na verdade, Marília Regali, já desde a década de 1960, já vem realizando estudos palinoestratigráficos, né, nas bacias sedimentares brasileiras. E essa cronocorrelação é super importante para a questão, para justamente traçar casar essas idades entre as bacias e auxiliar na exploração de petróleo, né? Então, foi esse trabalho da Marília Regali, enfim, ele já foi um pouco atualizado, né, ultimamente, mas ele ainda serve de exemplo, né, de uma grande aplicação da bioestratigrafia e da paleocologia, utilizando como método de estudo os palinomorfos. Então, um outro trabalho bastante interessante é a palinoestratigrafia da formação Romualdo, Grupo Santana da Bacia do Araripe, né, nordeste do Brasil, realizado por Mitsuru Arai e o Assini, né? Então, eles conseguiram, né, não só datar esse pacote de empilhamento de rochas, mas também estabelecer dados paleoecológicos para esse período específico do tempo geológico, né? Então, a gente vê pólen de Araucária cites, classópolis, que são associados, efedras, né? Pólen de efedroides, que são associados a um clima mais quente, mais seco, típico daquela época do Cretáceo. Já nesse trabalho super interessante atual do Marcelo Carvalho e colaboradores, né, eles trabalharam a influência da zona de convergência intertropical na região do Atlântico Sul, né, durante o El-Cretáceo. Aí, quando a gente fala El-Cretáceo, a gente está falando de geocronologia, né? Então, a gente está falando do tempo, não do empilhamento das rochas. E eles conseguiram, através de palinomorfos, né, determinar a distribuição espaço-temporal de plantas adaptadas, né, às terras baixas e altas nesse período do tempo geológico, lá no Cretáceo Superior, né, mostrando a dinâmica, né, da vegetação, né, não houve, né, a gente não vê nessa fase uma grande extinção, mas a gente vê a dinâmica entre vegetação xerofítica e vegetação, né, digamos, hidrofítica, né, ou mesofítica, né, tanto flora de montanha quanto terras baixas. Isso é interessante, porque a gente vê a variação climática, né? As plantas são indicativas do clima. Um outro exemplo interessante, já avançando no tempo geológico, né, chegando no Neógeno, né, a porção mais, digamos, mais recente do período terciário, período informal terciário, também trabalhando com bioestratigrafia e paleocologia, é um trabalho da Leite, né, e colaboradores, né, onde ela vê alguns táxons, né, de grãos de pólen e esporos determinantes, né, bioindicadores da idade, né, para a bacia de Solimões, para essa idade neogênica, né, para a bacia de Solimões. E já chegando no período quaternário, né, não me delongando muito, o período quaternário é um período super interessante, de intensas transformações, embora tenha um curto período na escala do tempo geológico, né, aproximadamente 2,5 milhões de anos, a gente consegue acompanhar, né, até mesmo mais de perto, essas grandes transformações, né? Então, a gente tem aí, a gente é considerado, né, o quaternário é considerado a idade dos hominídeos, né? O hominídeos, expansão do Homo sapiens e de outras espécies do gênero Homo, extinção da megafauna de mamíferos, a era do gelo, né, que foi um período de intensas transformações climáticas, o intercalamento entre fases glaciais e interglaciais, a expansão e retração de áreas florestadas, grandes modificações antrópicas, né, devido a essas intensas ocupações humanas, e o antropoceno, que entra de solo a partir de 1945, com profundíssimas transformações na paisagem, né? Então, na verdade, o antropoceno ele já vem de 250 anos, né? Mas ele se, digamos, intensificou nos últimos 70 anos. Então, o período quaternário ele é um período de intensa variabilidade climática, e isso se dá pela obliquidade, né, pelo eixo de precessão obliquidade dos equinócios, né, a órbita terrestre está se movimentando nesse período.
Então, a gente tem aí períodos de 100 em 100 mil anos, períodos de 41 em 41 mil anos e períodos de 26 mil anos, né? Excentricidade, a inclinação e a precessão. Esse período, né, ele teve, com toda essa modificação do globo, né, da taxa de insolação, a gente tem a variação do clima, né, e a variação relativa do nível do mar, né? A gente tem a temperatura do planeta variando drasticamente, né, ao longo do Pleistoceno, sobretudo. E a gente tem fases, né, bem marcadas de períodos glaciais e interglaciais. A temperatura varia absurdamente, né? Entrando já no Holoceno, a gente está, né, o que a gente chama de fase interglacial, aumento relativo do nível do mar, intensas variações climáticas naturais e antrópicas. E essa variabilidade climática, ela sofreu uma modificação, né? O regime de ventos, né? O sistema de monção sul-americano, junto com a zona de convergência intertropical, são os dois mais importantes sistemas de circulação que afetam o clima da América do Sul, né? Que é de nosso interesse aqui. Então, esses mecanismos climáticos, toda essa transformação, né? Essa movimentação de massas de ar influenciou na distribuição da vegetação. Então, a gente tem domínios, né, morfoclimáticos brasileiros, a gente tem uma grande expansão e retração de áreas florestadas, né, ao longo do Quaternário, né, no final do Pleistoceno, início do Holoceno, e é onde entra o nosso estudo, né, a paleopalinologia, né, ou palinologia do Quaternário, né, responsável por essas reconstituições paleoclimáticas, né, que se baseiam nos espectros polínicos, visando o quê? Conhecer, reconhecer a dinâmica da vegetação, que está totalmente condicionada a esses fatores climáticos. Então, aqui um exemplo quase final, né? Métodos de estudo em palinologia do Quaternário, né? Paleoambiente, paleoclima, paleecologia e vegetação, paleovegetação. A gente consegue aí, esse foi um estudo da minha tese, né, de doutorado, em Armação dos Búzios, uma lagoa costeira, né? Na Lagoa da Ferradura, a gente conseguiu verificar a mudança, né, primeiro a variação do nível do mar e os palinomorfos respondendo a essas mudanças, né? Então a gente teve uma variação, não houve extinção e surgimento, né? A gente não tem extinção e surgimento de flora no Quaternário para áreas tropicais em baixa e média latitude, até o momento registradas, mas nós temos uma dinâmica, o que a gente reconhece como dinâmica de vegetação, né? Então, totalmente influenciada por mudanças climáticas, né? A gente sabe que teve a influência do El Niño, né, nos últimos 5 mil anos, então isso tudo a gente consegue montar esse quebra-cabeças, né, digamos, da paleovegetação, do paleoclima, da paleecologia, em áreas costeiras, né? E aqui, só para representar para vocês, né, houve uma riqueza florística, né? A gente teve táxons representando floresta ombrófila densa, floresta estacional semidecidual, restinga, manguezal, flora herbácea, aquática, briófitas e pteridófitas, né? A análise estatística que a gente construiu mostrava, né, uma similaridade dessa flora, dessa paleoflora, com restingas da lida locais, né? A restinga de Arraial do Cabo, restinga de Saquarema, restinga da Praia Gorda, em Armação dos Búzios, e a floresta semidecidual da Serra das Emerências, né? A gente conseguiu também verificar, né, a colmatação dessa paleolaguna em paleolagoa, né? Então a gente estabeleceu aí 3 fases climáticas, né? Uma fase anterior costeira, uma fase lagunar e uma fase lacustre, né? E esses dados corroboram, né, com as mudanças, né, climáticas e ambientais, né, do nível, e também variação do nível do mar ocorrentes durante o Holoceno no litoral do norte do Rio de Janeiro. Um outro exemplo interessante, já estou acabando, seria métodos de estudo em palinologia do Quaternário, paleoambiente, paleoclima, paleecologia e paleovegetação, seria o uso, né, dessas assembleias polínicas fósseis, né, e comparando com as zonas ecológicas ou biomas, né? Então, os palinomorfos presentes, os grãos de pólen e esporos presentes nos solos, né, sendo comparado com a vegetação atual dessas zonas, né? E um outro exemplo, né, de aplicabilidade super importante é a evolução da paisagem, né? No caso aqui do trabalho da Raquel Cassino e da
da falecida Karen Meyer, sobre a evolução da paisagem lá na região de Minas, né, na Vereza Laçador, nos últimos 13 mil anos. Bem, esse período quaternário, né, como a gente falou, é importantíssimo, né, por conta da expansão e extinção de vários grupos de hominíneos, né? E no Brasil, né, no atual território brasileiro, nós tivemos uma intensa ocupação humana, né, pelo menos comprovadamente nos últimos 12 mil anos, com evidências indiretas dos últimos 30, 50 mil anos. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, para finalizar, um estudo que é mais recente, né? A gente está falando dos últimos 500 anos, mas de um sítio arqueológico importante da Serra da Capivara, chamado Toca da Baixa dos Caboclos, através do estudo, né, arqueopalinológico, né, de remanescentes humanos, a gente conseguiu determinar a dieta, né, diferenciar a paisagem, o clima e a subsistência por grupos humanos que habitaram a região nos últimos 400 anos. Então é isso, gostaria de agradecer. Vou finalizar aqui e finalizo a gravação.